Muito boa tarde a todas e a todos, colegas vereadores. Semana passada, o vereador Raul Jungmann criticou a quantidade de projetos enviados aqui para essa casa e a pressa para alguns serem votados, inclusive os projetos que tratam da contratação temporária, que estão sob regime de urgência e ninguém sabe por quê. Afinal, foi enviado às pressas para essa casa, no final do ano, apagar das luzes, como a gente chama. E aqui eu venho falar sobre um projeto também muito grave e muito polêmico. Como sempre é polêmica a questão das operações de crédito que envolvem o erário público, como é a questão do projeto 36 do Executivo. Eu venho aqui, meus caros colegas vereadores, expor o caráter duvidoso que esse projeto apresenta, que se trata da criação de uma sociedade de economia mista, cuja finalidade principal seria emitir títulos da dívida lastreados em parcelamentos de crédito, tributários e não tributários do município. A intenção desse projeto nada mais é do que antecipar a receita, um filme que todos nós já conhecemos no Brasil, com a emissão do que a gente chama de moeda podre. Eu fiquei mais impressionada ainda com a mensagem que foi enviada para essa casa, que procura mascarar, estabelecer uma cortina de fumaça, como se já até se antecipasse a essas críticas que nós estamos fazendo, ou como se a carapuça servisse, dizendo que o projeto não trata de receita antecipada. Cita o inciso 1º do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que a seção de que trata o projeto só abrange créditos tributários com fatos geradores já consumados. Sim, isso é verdade. Acontece que a polêmica está entre outros dispositivos legais, entre eles o inciso 3 do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: se equipara a operação de crédito e é vedada, abre aspas, assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação semelhada, com fornecedor de bens, mercadorias e serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Isso porque a Prefeitura está pretendendo antecipar os recebíveis. Ou seja, por exemplo, o contribuinte tem uma dívida e parcela por 2, 3, 5 anos essa dívida. Mas a Prefeitura quer receber esse débito agora. O que ela faz? Cria uma sociedade de propósito específico, uma SA, lastreada, ou seja, garantida nesse recurso que ela vai receber. Então, abre a cessão desses créditos e lança os títulos no mercado. A Prefeitura, então, recebe antecipadamente a receita que se refere a esses créditos tributários e não tributários, a essa dívida do contribuinte para com o município, mas os títulos ficam lá, circulando no mercado. O Poder Executivo pode, então, alegar que isso é uma simples cessão de direitos, uma venda de ativos, que, uma vez alienado, a responsabilidade seria total do investidor. Mas não é bem assim não. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a Prefeitura tem o que ela chama de co-obrigação, ou seja, é uma obrigação solidária. Em caso de inadimplência do contribuinte, cabe ao erário público honrar com o investidor. Só que a percepção do mercado é que esses ditos recebíveis são títulos de alto risco, são investimentos de alto risco. Por isso, para conseguir dar vazão a esses títulos, vai exigir uma taxa de retorno elevada. O que é que isso significa? Que a Prefeitura vai receber à vista, mas um valor reduzido, desagiado, descontado desses juros que o mercado exige. Se a taxa de inadimplência dos nossos tributos fosse zero, estaria ótimo. Mas não é. Caso haja uma inadimplência importante e uma mudança grande na economia do país,
caso o contribuinte não honre seus créditos tributários, a Prefeitura é solidária em honrar os papéis. Isso significa que os cofres públicos vão receber à vista, porém com deságio, vão receber um valor menor do que deveria, e, caso haja essa inadimplência grande, vai pagar com acréscimo de IGPM mais 12%, ou então IPCA mais 15% ao ano. Em resumo, essas operações são semelhantes a quem pega dinheiro a juros altos, ou seja, quase uma agiotagem institucionalizada. Encontramos ainda outro fator obscuro no projeto. Apesar do nosso entendimento ser de que emitir essas debêntures vira a lei de responsabilidade fiscal, vamos supor de que isso não se trata de uma antecipação de receita orçamentária. Ok. Mas observem que a mensagem enviada pelo prefeito é totalmente omissa no que se refere ao processo licitatório. De acordo com os dados de 2012, a dívida ativa dos contribuintes da Prefeitura do Recife é de mais de 5 bilhões de reais. Vamos supor que desses 5 bilhões, cerca de 1 bilhão seja de créditos parcelados. Eu pergunto, quem vai manejar o processo de transformação de pouco menos de 1 bilhão de reais em títulos de licitação? Será que vão alegar que se trata de uma atividade de alta complexidade ou de notório saber científico? Acontece que esse mecanismo engenhoso não é fruto da criatividade da gestão da Prefeitura do Recife. Houve tentativas semelhantes em outros estados. A gente tem notícia de lei no estado de São Paulo e na Prefeitura de Belo Horizonte. Em todos os casos, houve sérios questionamentos sobre a legalidade dessas operações. Aqui no Recife, os procuradores do município também já estão manifestando grande preocupação com a lisura desse projeto. Tanto que encaminharam ao prefeito um ofício denunciando as irregularidades que estou mencionando aqui, bem como o sério fato de que o projeto de lei teve uma tramitação bastante estranha e não foi submetido à Procuradoria da Fazenda Municipal nem à Procuradoria Consultiva. Mas, além disso, o ofício da Associação dos Procuradores Municipais ainda lista mais de 10 motivos pelos quais o projeto não deve ser aprovado, todos no sentido que já expus. Ou seja, está mais do que claro que estamos diante da criação de uma nova modalidade de operação de crédito de antecipação de receita orçamentária, que é considerada inconstitucional no nosso país. Portanto, eu queria pedir a atenção dos nobres colegas vereadores, principalmente dos presidentes de comissão. Infelizmente, o presidente da Comissão de Finanças não está aqui presente, Jairo Brito, mas a Aerto Luna, presidente da Comissão de Justiça, que tenha bastante atenção ao analisar esse projeto, que é praticamente passar um cheque em branco para o Poder Executivo. O grande problema é que quando esse cheque em branco for descontado, pode ser que ele não tenha fundos, e quem vai pagar por isso é o povo do Recife.